Ei. Amém. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, existe uma verdade à luz das Escrituras acerca da sua saúde, sim ou não? Renan, ergue a mão, Renan. Renan é um evangelista, ora por paralíticos na rua. Deus usa muito esse menino. É da vontade de Deus que todos sejam curados? A gente acredita que é da vontade de Deus que todos sejam curados, mas às vezes não acreditamos que Deus quer prosperar todos. Por quê? Porque naquilo que nós já entendemos, nós acessamos. Aquele menino ali, quando ele ora por alguém, que não acontece, ele vai e ora de novo. E se não acontecer, ele vai e ora de novo. E ele insiste até que aconteça. Aí se eu perguntar para ele: por que você insiste tanto? Ele vai dizer: porque eu tenho certeza que é da vontade de Deus. E por que tem algumas coisas da nossa vida que a gente não insiste da mesma forma? Simples, porque a gente não acredita que é da vontade de Deus. Aquilo que nós não perseveramos é porque não temos certeza se isso é da vontade de Deus. O dia que nós entendermos que é da vontade de Deus a cura, nós nunca mais aceitaremos a doença. Você já viu alguém orando e tentando expulsar um demônio? Sai demônio, sai demônio. Ele não sai, você diz: vamos embora, não é da vontade de Deus. O que você acha de um negócio desse? Você manifestou um demônio ali, você começa a expulsar, sai! Expulsou uma vez, não saiu. Expulsou duas, não saiu. Três, não saiu. Você fala: não é da vontade de Deus, não. Deixa o cara endemoniado aí, vamos embora. Alguém pensa desse jeito? Não. Pensa ou não? Por quê? Por que a gente acredita que um demônio tem que sair, mas uma doença não? Estou vendo a cara de vocês. Sabe por que a gente não acredita? Porque uma teologia diabólica prega que Deus manda doença. Já que Deus manda, como é que eu vou brigar contra isso? Deus não manda demônio, né? Mas manda doença. Existem coisas que nós já abraçamos com uma teologia distorcida. Escute, queridos. Antes de você ficar com a minha teologia, você precisa ter a Bíblia. Antes de você abraçar uma teologia calvinista, armeniana, seja ela qual for, a gente precisa ser bíblico. Da mesma forma que um demônio precisa sair, a doença também precisa sair. E da mesma forma, a escassez também precisa sair. Se abra para um novo. Nós precisamos entender que o Evangelho é um todo. A palavra salvação na Bíblia, ela vem do grego sozo. A palavra salvação, quando a Bíblia diz, quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, a palavra grega para salvação é sozo, S-O-Z-O, significa cura, salvação e libertação. Quando a salvação chega, chegou cura, chegou salvação e chegou libertação. Ou seja, quando o Evangelho alcança alguém, pessoas são libertas, pessoas são curadas e pessoas são salvas. Se o Evangelho chegou na cruz, a cruz que te salvou, instantaneamente te libertou e te curou. Pastor, eu achei que Deus estava me tratando através da doença. Não, Deus não precisa da doença para te tratar. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas se Deus mata e rouba e destrói, quem é o diabo e quem é Deus? Abra a tua Bíblia comigo, em João capítulo 5. Ó Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo a
sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Obrigado, Senhor. Aumenta um pouquinho só o meu retorno, só um pouquinho, por favor. Vamos ler João capítulo 5. Deixa eu te falar uma coisa. Problemas fazem parte da vida. Problemas fazem parte da vida. Então, é comum ter problema? Não, estou falando que passa por problemas quem está vivo. Todos nós, João 16:33, vai dizer: no mundo passai por aflições. Nós temos aflições na vida. Problemas alcançam a todos. Alguns gostam mais e procuram. Mas mesmo que você não procure, ele te alcança. Tem gente que gosta, tem gente que tem problema, tem gente que se tornou um. Ok? Quem tem problema se ajuda. Quem se tornou um, você sai de perto. Amém? Não? Quem tem problema, você ajuda. Quem se tornou um, você sai de perto. Tem gente, queridos, tem pessoas que se o diabo morresse hoje, elas continuariam do mesmo jeito. Existem pessoas que se o diabo morresse hoje de um infarto fulminante, a vida da pessoa continuaria o mesmo. Significa que o problema dela não é o diabo. Bill Johnson diz que o diabo influencia pensamentos, mas ele também diz que tem pensamentos que atraem o diabo. Dá para entender isso? Não? O diabo lança dardos em forma de pensamento, mas existem pensamentos que o atraem. Ou seja, existem coisas que nós vivemos que fazem parte da vida. Tem muitos dos problemas nem sempre estão ligados diretamente a você, mas as pessoas que estão à sua volta. Nós somos seres gregários, nos relacionamos, lidamos com áreas, setores, empresas. Você já tentou resolver uma coisa pelaquela secretária eletrônica, um problema da sua internet? Já tentou resolver aquilo? Você já tentou cancelar um canal de assinatura? Se você não tomar cuidado, quando você terminar, você está possuído. É ou não é? Errado não está não, né? Ou seja, existem coisas que não dependem unicamente de você. Existem coisas até mesmo que nós trouxemos de forma genética. Eu só quero que nós entendamos nessa manhã, eu quero começar por aqui, João 5, que problemas alcançam todo mundo, mas a resposta é que vai fazer a diferença. Tem gente que está esperando uma vida melhor. Tem gente que está dando uma resposta para que a vida se torne melhor. João capítulo 5, versículo 1, diz assim, João 5, versículo 1, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olhe para mim, pare aqui, escute.
tinha um lugar onde as pessoas se reuniam, a porta das ovelhas, ali está em Neemias, essas portas. Era um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. As pessoas se reuniam ali, porque diziam que de tempos em tempos, um anjo descia e movimentava a água, e o primeiro que acessasse, ou que acessava aquela água, seria curado, ok? Você imagina quantas pessoas ficavam naquele lugar, porque ali estava a possibilidade de um milagre. Ali estava a possibilidade de um milagre, a pessoa ficava ali. Então, pessoas desenganadas, doenças incuráveis, todo tipo de problema, e as pessoas ficavam ali olhando o movimento das águas, para ver se o anjo estava movimentando as águas. Eu fico imaginando quando o anjo movimentava a maratona que era, a corrida que era. Imagina 10 pulando, isso é igual prova de natação, tem que aparecer lá na TV, quem foi que chegou primeiro, tocou na parede, não é assim? Você já viu prova de natação? Todo mundo está do lado, quem tocou na parede? Então era mais ou menos isso que acontecia no tanque de Betesda. Quando todo mundo erguia assim, pulava na água, que erguia, um olhava para o outro e falou: quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Versículo 5 novamente. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos? 38 anos, gente. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que você acha dessa pergunta? Irmãos, às vezes eu acho que Jesus fazia cada pergunta que não tem o menor sentido. Uma vez ele chamou o cego, e quando trouxeram o cego até ele perguntou para o cego: o que o senhor quer? Imagina o cego falando: eu quero só que o senhor me leve para almoçar. Na verdade, eu só chamei o senhor aqui para tirar uma selfie. Ele chama o cego, e quando o cego chega, ele pergunta: o que você quer? Parece uma absurda pergunta, mas não é. É porque nem todo mundo que é cego quer enxergar. Nem todo mundo que está doente quer ser curado. Nem todo mundo que está aprisionado quer ser liberto. Vamos, se anime nessa manhã. Ei! Tem gente que, se acabar a fofoca da igreja, ele muda de igreja. Irmãos, existem pessoas que elas não vivem para viver um milagre, elas só vivem para professar um problema. Eu tenho muita dificuldade, agora é um problema meu, tá? Tenha misericórdia, ore por mim. Eu tenho muito problema, pessoas que estão há 10 anos, que se converteram há 10 anos e ainda viajam o mundo falando do seu testemunho. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Pessoas que um dia roubaram, mataram, foram do tráfico, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Se converteram há 10 anos, e faz 10 anos que está viajando o mundo contando que matou, que roubou, que não sei o quê. Cara, eu queria saber o que você está fazendo agora que você nasceu de novo. O que o diabo te usou, eu não quero saber. Porque tem gente que vive o evangelho baseado no que o diabo fez, e não no que Jesus fez. Existem pessoas vivendo uma nova vida, divulgando a vida velha. Tem gente que está vivendo Jesus e pregando o diabo. Você tem uma nova vida. Você nasceu de novo. Você tem uma nova genética. Você tem uma nova família. Você deve ter uma nova perspectiva. Você deve ter novos sonhos, novos ideais. Porque agora você nasceu de novo. Agora você tem uma nova vida. Versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que você acha que ele deveria dizer? Só se for agora. É para isso que eu estou aqui. Essa deveria ser a resposta. Ele estava ali para ser curado. O ambiente era de milagre. Mas vamos ver a resposta dele? Próximo. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele está querendo a cura, mas ele está dependendo de alguém. Eu não tenho ninguém
Tem gente que está vivendo uma situação assim. Você quer viver um milagre? Mas eu não tenho ninguém que me dê uma oportunidade. Eu não tenho ninguém que me ajude. Existem pessoas, preste atenção, escute isso nessa manhã. Existem pessoas que têm todas as prerrogativas necessárias para continuar vivendo como está. Tem gente que tem toda a justificativa plausível para continuar sendo quem é. E quando nós justificarmos o porquê estamos assim, nós não seremos transformados. E quando nós justificarmos o fracasso, nós jamais entraremos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Por que você está vivendo assim? Você quer? Ele respondeu: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Próximo. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus poderia ter discutido com ele. Jesus poderia ter dialogado com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas querendo resposta de Deus sobre os seus argumentos. Eu não sei porque que Deus não fala comigo. Porque Ele não está disposto a dialogar sobre argumento. Existem pessoas querendo explicação ou explicações do porquê. A pergunta é: você quer viver um milagre? Você quer viver uma nova vida? Você quer viver uma nova estação? Você quer entrar em um novo tempo na sua vida? Escute, queridos, existem pessoas que não querem viver uma vida transformada. Elas só querem ir para o céu. Existem pessoas que tudo que elas querem é ir para o céu. Elas não querem viver uma transformação. Escute, a salvação ela é a porta de entrada. Ela não é o ponto final. Se ela fosse o ponto final, quando você entregasse a sua vida a Jesus, Ele te arrebatava e levava embora. Se Ele te quisesse no céu, na hora que você reconhecesse a obra salvífica do Calvário, Ele dava um infarto fulminante e te levava embora, você estava no céu. Por que você está aqui? Porque a ideia não é levar você para o céu, mas trazer o céu para a terra. A ideia é que o céu se manifeste na terra. A ideia é que a nossa mente seja transformada, seja transicionada, e que nós não sejamos mais um homem de culpa, uma mulher de culpa, mas homens e mulheres de responsabilidade. Homens e mulheres que foram transformados. Sabe aonde você, escute, sabe aonde você vai transformar? Aonde você foi transformado. Sabe aonde você vai libertar? Aonde você foi liberto. Eu não estou perguntando o porquê que você está assim. Eu só estou perguntando se você quer sair daí. Não, eu estou assim por causa de um abuso. Eu estou assim por causa de um divórcio. Eu estou assim por causa de um abandono. O teu problema eu já conheço. Eu quero saber se você quer a solução. Eu quero saber se você quer sair daí. Irmãos, eu não tenho problema de ouvir a história de alguém por 5 horas sentado à mesa. Eu tenho essa facilidade, de verdade. Está aqui a minha esposa, o Robson. Eu sento, fico quieto 5 horas ouvindo alguém. Eu não tenho paciência para meia hora na segunda conversa. Eu te ouvi 5 horas na primeira. Não me repita de novo na segunda. Eu já ouvi tua história. Aí quando alguém fala: então pastor, isso não, você já me contou. Já me contou. Já me contou. Por quê? Porque existem pessoas que não querem sair de um lugar, eles querem te trazer para lá. Existem pessoas que não querem sair de um problema, eles querem te trazer para dentro do problema. Existem pessoas que não querem libertação, elas só querem compreensão. Eu não quero ser liberto, eu só estou procurando alguém que me entenda. O que você quer? Eu quero um abraço. Tá, depois de um abraço mudou a tua vida? Eu sei que um abraço cura. Se a falta de um abraço traumatiza, sim, um abraço cura. Mas tem gente que não precisa mais de um abraço, precisa de um empurrão. Ei! Se nós entendermos a movimentação do rei, nós vamos entender que qualquer desgraça pode se transformar em um milagre. O que vai fazer a diferença é Deus. Não, Ele já fez a diferença. O que vai fazer a diferença é a resposta que nós vamos dar.
que é que você está fazendo com o que fizeram com você? O que você está falando com aquilo que você soube que falaram de você? Vamos. O que é que nós estamos fazendo com o que fizeram conosco? Ei, abra comigo Marcos, capítulo 5. Não esqueça de João 5. E agora nós vamos para Marcos 5. Ah, meu Deus. Meu desejo é que crie uma revolta no nosso meio, nessa manhã. E a gente saia de alguns lugares que nós estamos ancorados, aprisionados durante muito tempo. Se você acredita que o teu futuro é maior, por que você está preso ao seu passado? Escute, se eu estou preso ao meu passado, ele vai ser maior do que o meu futuro. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, 24. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Vamos. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Perceba que tem enfermidade aqui também. João 5 tem uma enfermidade, tem um homem que está esperando um milagre, mas tem um argumento para não ser curado. Marcos, João 5 tem um homem enfermo, em um ambiente de milagre, mas com todas as justificativas necessárias para continuar doente. Por quê? Porque eu não tenho ninguém que me ajude. Agora nós temos outra situação. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Quantos anos? 12. O outro estava 38, essa estava 12. Às vezes eu fico pensando, por que alguns de nós estamos há tantos anos no mesmo problema? Alguns podem resolver com os 12, outros resolvem com 38, outros resolvem em 5. Eu acho que tem coisa que não depende de Deus, eu acho que tem coisa que depende de nós. Próximo. E muito padeceram na mão de vários médicos, tendo despendido. Escute, queridos, para os maridos, essa mulher não tinha TPM não, ela era TPM em pessoa. Por 12 anos. Ela não tinha, ela era. Lembra quando tem pessoas que têm problema? Ela não era, ela não tinha, ela era. E muito padeceram na mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Próximo. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Você consegue comparar os dois cenários? Dois enfermos, um a 38, outro a 12. Os dois estão enfermos. Um tem todas as justificativas para continuar enfermo. A situação é a mesma, o tempo diferente, sim. Mas a doença é doença. Duas pessoas enfermas, vivendo a mesma situação. Não era o mesmo tipo de doença, óbvio. Mas duas pessoas vivendo doença. Uma, Jesus chega, é claro que a pessoa não conheceu Jesus, o paralítico não conheceu Jesus. Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? Ele tem um argumento para não ser. Outro, ouviu falar de Jesus, falou: eu vou até lá. Você não tem noção. É que quando a gente lê a história dessa mulher, a gente não tem um contexto cultural, a gente não tem um contexto histórico. Essa mulher, ela se levantou para ser curada, mas a atitude que ela teve poderia apedrejá-la. Por quê? Porque nenhuma mulher no seu fluxo menstrual poderia estar no meio das pessoas, porque ela era considerada
impura. E qualquer pessoa que tocasse em uma mulher, no seu ciclo menstrual, se tornava impuro. Essa mulher doente, andando no meio da multidão, ela estava contaminando a todos. Então, se por um lado ela tinha tudo para viver um milagre, por outro, ela tinha tudo para morrer. Se por um lado ela tinha tudo para viver um milagre, por outro, ela poderia ser morta. Por quê? Porque ela estava contaminando todo mundo. Essa mulher não simplesmente foi até Jesus, ela correu o risco de morte para ter uma vida transformada. Em algum momento da sua vida você vai ter que decidir: ou você vai continuar como está, ou você vai encarar tudo o que for preciso para viver uma transformação na sua vida, Cris. Às vezes eu corro o risco de sucumbir, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Quando você estuda mais afinco, há quem diga que essa mulher, ela foi por baixo, se arrastando por entre a multidão. Por que existe esse contexto? Porque ela tocou na orla, e a orla fica embaixo. Ela tocou na orla. Como é que alguém vem em pé e toca embaixo? Então tudo indica que ela veio se arrastando. Não sei se por fraqueza, por medo, para que a multidão não a visse, mas ela estava disposta a arriscar tudo para viver um milagre, viver uma transformação na vida. O quanto você está disposta a arriscar para transformar a sua vida? O que é que você está disposto a fazer para viver uma transformação? O que é que você está disposto a soltar para viver um milagre? Duas pessoas com doenças diferentes, mas que eram doentes. Duas pessoas com coisas diferentes, mas eram doenças. E cada uma deu uma resposta diferente. Escute, existem coisas na nossa vida que o que vai fazer a diferença não é o que nós estamos passando, e não é há quanto tempo estamos passando, é que resposta que nós vamos dar. Que resposta que nós vamos dar? O que nós vamos fazer para sair deste lugar? Se encontra com Jesus, Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele falou: não tem como. Ei, é hora da gente sair dos nossos argumentos. Tem coisa que já perdeu graça, gente. Tem coisa que já perdeu a graça. Tem coisa que não faz mais sentido. Qual área da sua vida você está justificando? Quais são as áreas da nossa vida que nós estamos justificando? Jesus falou: toma o teu leite e anda. Eu não estou disposto a discutir com você o porquê que você está assim. Eu só quero saber nessa manhã se você quer ser curado. Eu só quero saber se você quer ser liberto. Eu só quero saber se você quer viver uma transformação. Você está procurando alguém para dialogar. Eu estou procurando alguém que quer ser transformado. Eu estou procurando alguém que quer viver um novo tempo, uma nova medida, uma nova estação. Alguém que está disposto a entrar em um novo nível de relacionamento. É isso que Ele quer saber. Você está disposto a sair desse lugar? Você está disposto a entrar numa nova medida? Por que que algumas pessoas se dão bem? Tem perguntas que eu vivo fazendo na minha vida o tempo todo. Por que que algumas pessoas rompem e outras não? Por que que num lugar como esse, preste atenção, por que que num ambiente como esse todos ouvem a mesma coisa e dão resposta diferente? Por quê?
que dentro de uma casa, 3, 4, 5, 10 filhos são criados da mesma forma, comem a mesma comida, têm o mesmo ensinamento e se formam diferente? Por quê? Por quê? Nasce do mesmo útero e são diferentes. Os gêmeos são diferentes. A primeira coisa que a religião cria é: Deus tem algo para você, mas não tem para você não. É porque ele é mais bonitinho. E aí Deus tem algo para ele, mas não tem para você. Parece que Deus decidiu olhar para alguns e dizer: você sim, você não. Mas eu quero, não, você não. Você sim, você não, você não. Você... Será que é isso? Eu sei que você vai responder que não. A pergunta que eu tenho é: por que alguns vivem milagres e outros não? Quais dos seus filhos vocês gostariam que vivesse um milagre? Quais dos seus filhos vocês gostariam que se desse bem? Vamos, gente! E por que Deus não? A pergunta é: será que o que nós estamos vivendo é culpa de Deus? Ou é responsabilidade nossa que nós não assumimos? Será que nós estamos onde estamos porque esse é o projeto de Deus? Ou será que nós estamos onde estamos por causa do reflexo da nossa mentalidade e das nossas justificativas que nós estamos dando a vida inteira? É hora de nós darmos uma resposta. Talvez nessa manhã tudo que Jesus tem para falar para você é: toma teu leite e anda, cara. Chega disso. Acaba com isso. Chega disso, acabou. Chega. Ele não está disposto a dialogar. Escute, tem coisa na sua vida, na minha vida, na nossa vida que precisa parar de falar sobre isso. Chega. Não quero mais falar. Por quê? Porque já deu. Acabou. Existem coisas na nossa vida que nós não deveríamos mais estar conversando. Não deveria mais estar já deu. Foi sepultado. Acabou. Acabou. Uma está perdendo a vida, que é sangue. O outro está paralisado. Um está perdendo a vida, que é a mulher está perdendo a vida, que é sangue. Outra está paralisada. Um tem argumento, tem justificativa para viver como está vivendo. Outro ouviu falar. Eu ouvi falar que Jesus cura. Eu ouvi falar que Ele transforma. O que você vai fazer, cara? Eu vou buscar Jesus até Ele transformar a minha vida. Eu vou desenvolver um relacionamento com Ele até a minha vida ser transformada. Sabe, essa área da minha vida que está prejudicada, eu vou mergulhar nas Escrituras, eu vou ler livros, eu vou meditar sobre isso, até essa área da minha vida ser transformada. Se não é um problema em Deus, o problema está comigo. Se Deus não tem filhos preferidos, então o problema não está com Ele, o problema não está do lado de lá, o problema está do lado de cá. Mas eu vou decidir sair deste lugar, eu vou sair do lugar do vitimismo, e eu vou dar a resposta para tudo aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que você também. Quando você está pronto, a oportunidade chega. A oportunidade não chega para que você se apronte. A oportunidade chega quando você está pronto. Existem coisas que vão conspirar a seu favor. Quando José teve um sonho,
a partir daquele sonho, ele não passa a ter problema, ele só passa a ter circunstâncias que conspiram para a realização do seu sonho. Ele sonhou sobre ele sonhou sobre a lua, as estrelas, ele sonhou sobre os trigos, sobre os feixes, e quando ele conta o sonho, cara, a gente tem tantas versões, há quem diga que não era para ter contado o sonho, mas se não conta o sonho, os irmãos não vão trabalhar pelo sonho, né? Se ele não conta o sonho, porque todos os sonhos que são expressos, é claro que eu não sou a favor de você abrir tudo para todo mundo, mas quando o seu sonho é divulgado, você atrai inimigos e desperta amigos. Quando você compartilha os teus sonhos, vai despertar inimigos e vai atrair inimigos e vai despertar amigos. Os irmãos de José ficam com inveja dele. E a partir daquele momento, José passa a entrar em um ciclo, em uma rota que conspirava para quê? Para a realização de um sonho. Ele é vendido para os medianitas vendem ele para Potifar, a mulher de Potifar dá em cima dele, ele vai parar na masmorra ele realiza um sonho, ele interpreta um sonho, o sonho que fez ele ser vendido, o dom de sonhar que ele teve, foi o mesmo dom que levou ele na presença de Faraó. O dom que fez ele ter problemas foi o mesmo dom que fez ele estar na presença de Faraó. Às vezes você tem problema pelo dom que você tem, mas é o mesmo dom que vai promover você. Preste atenção. Quem sabe para onde está indo não tem problemas, tem experiências, e vai dando resposta de forma diferenciada. Quais são as respostas que nós estamos dando para os problemas da vida? Por que você está como você está? Por que você é como você é? Por que você vive como você vive? É porque um dia, pastor, eu passei por isso, e isso destruiu a minha vida. Eu sinto muito pelo que você passou, mas você não tem como mudar o que você passou. Você não tem como mudar o que fizeram com você. Você não tem como mudar o que falaram de você. Se você não tem como mudar isso, por que você está sofrendo por algo que não tem como mudar? Faz sentido eu ficar sofrendo por algo que não vai mudar? Mas a gente cai nesse buraco, a gente cai nesse lugar. Se já não tem o que fazer com o que fizeram com você, que resposta que você vai dar agora? O que você vai fazer agora nesse momento? Cara, eu vou me levantar e eu vou tocar em Jesus. Eu vou me levantar e vou viver um milagre, vou sair maior do que eu entrei. Eu vou começar a estudar sobre essa área, eu vou mergulhar nessa área, eu vou entrar de forma profunda neste lugar, e eu vou viver o milagre de Deus na minha vida. Eu vou entrar em uma nova dimensão, eu vou entrar em uma nova medida, eu vou entrar neste lugar que Deus tem para a minha vida. Eu sei que Deus tem. Se Deus tem para o meu irmão, Deus tem para mim. Se Deus curou alguém, Ele pode me curar. Se Deus transformou alguém, Ele pode me transformar. Eu vou viver isso para a minha vida. Ninguém é melhor do que eu. Deus não tem filhos prediletos, Ele não tem filhos preferidos. Eu quero dar uma resposta para isso. Eu quero dar uma resposta para isso. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim.
Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. A questão não é o seu problema, é que resposta que você quer dar para isso. Você vai continuar sendo vítima da sua história, do seu passado? Você vai continuar sendo a vítima do seu abuso, do seu abandono? Sabe por que a gente prefere justificar? Porque a fé exige risco. A fé exige resposta. Você sabe por que é mais fácil justificar? Porque eu posso colocar culpa em alguém quando eu deveria assumir a minha responsabilidade. Existem pessoas que passaram pelo que você passou e saíram maiores. Existem pessoas que o seu sucesso hoje é reflexo do seu fracasso ontem. Existem pessoas que se tornaram maiores por tudo aquilo que passou. Eu gosto de gente que tem história. Eu gosto de ver a jornada. Eu não acredito em ninguém que tem histórico. Você não tem história. Você é um emergente. Tem gente que é emergente, né? Tem gente que aparece com um vídeo e vai desaparecer por causa de um vídeo. Mas tem gente que subiu porque tem uma história. Às vezes você olha, fulano apareceu de repente para você. Ei, constrói a tua história em fé. Se você vai andar com Deus, você vai ter que quebrar todas as suas limitações. Escute, olhe para mim, igreja. Deus não tem limite. O limite dele, eu não sei como é que vocês vão. Deus não tem limite. O limite dele sempre estará em você. Eu sei que isso me dá um problema danado. Deus não tem limite. Quando Ele encontra um homem e uma mulher que estejam dispostos a descer de um barco e andar sobre as águas, um homem e uma mulher obstinados a viver algo, não tem quem para esse homem, não tem quem segura. Se você acreditar que você tem um Deus, que a fé te leva ao lugar onde as razões te abandonam, a fé te leva a lugares onde a razão te abandona. Você não pode ir. Quem diz isso é a sua razão, não a fé. A fé continua. A fé diz, é possível. A razão diz, você não aguenta mais 2 meses. A fé diz, continua. Eu quero tocar nele. Alguns de vocês estão vivendo um tempo de crise. E a crise que você está vivendo não é uma crise de um problema. É uma crise que está gerando um desconforto.
Alguns de vocês estão vivendo uma crise. Não é uma crise decorrente de um problema. É uma crise de um desconforto. E você não está entendendo por que eu estou passando por isso. Eu quero te dar uma resposta nessa manhã. Você está passando por isso porque Deus quer que você estique. Deus quer te levar para uma nova medida. Existem coisas que geraram crise em nós, porque Ele quer levar a gente para uma nova medida. Eu sei que alguns aqui estão vivendo uma crise, cara. Tem algo no meu interior que não está legal. Existe uma inquietação, uma insatisfação dentro de mim, e eu não consigo descobrir por que é. Esse desconforto é Deus revolvendo a proteção do ninho. Porque é assim que as águias funcionam. A Bíblia diz que como a águia revolve o conforto do ninho, o Senhor, Ele remove os nossos. Quando os filhotes da águia crescem, o ninho está confortável, porque o ninho da águia é confeccionado com espinhos. Preste atenção, o ninho das águias são confeccionados com espinho. E ela pega uma pele do animal e ela forra o ninho. E ali ela choca os seus filhotes. E os filhotes crescem alimentados por ela. Quando chega o período, o tempo deles voarem, ela chega próximo ao ninho e estende a asa, tipo dizendo: sobe, sobe. E é como se o filhote dissesse assim: está muito confortável. Ela voa, estende a asa e diga: sobe. E os filhotes, num estado de conforto, não querem sair. Sabe o que a mamãe águia faz? Ela tira a pele de animal do ninho. E o que sobrou agora? Os espinhos. Aquilo que era confortável começa a machucar. E a mamãe águia para do lado, estende a asa novamente. E aí? Estão dispostos? E o filhote decide subir nas costas da mamãe. Existem coisas que só vai nos fazer voar através do desconforto. Nem todo desconforto é reflexo de um problema. Existem desconfortos que são reflexo de uma nova medida, de uma nova estação, de um novo lugar, de algo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez você esteja vivendo resultados bons, mas está desconfortável. Tem algo dentro de mim que não está legal. Tem algo dentro de mim que está mexendo. O que é isso? Deus quer remover o seu conforto para te levar para uma nova medida. Escute, Ele está estendendo as asas e dizendo: sobe aqui, que eu quero te levar para um novo lugar. Eu quero te levar para uma nova realidade. Eu quero te levar para um novo tempo, para uma nova estação. Eu quero te levar para uma nova medida. Isso que você está vivendo não é um problema, é só um desconforto. Você não vai morrer com isso. Meu Deus. Feche teus olhos um pouco. Põe para fora um pouquinho. E, sabe, às vezes a gente espera que uma palavra vai romper enquanto você prega, mas às vezes Deus está trazendo instruções e é no final que isso rompe. Deus está fazendo algo aqui nessa manhã. Eu não sei quantos de vocês estão aprisionados a um argumento que é justificável, mas está na hora de nós darmos uma resposta. Escute, queridos, eu não quero que você entre aqui todo domingo para continuar do mesmo jeito. Eu quero que você entre aqui, receba uma palavra e vai lá fora viver o que Deus tem para a tua vida. Eu não quero que você esteja aqui todo domingo simplesmente para receber um alento para a tua dor. Eu quero que você receba uma palavra para entrar numa nova medida, numa nova estação. Escute, Cris, você vai viver a partir de agora o que você nunca viveu. Tem muita gente que olha e diz: não vai acontecer. Escute, as aflições do tempo passado não vai se comparar com a glória do tempo presente. O
Senhor vai te levantar como uma das grandes autoridades da área que você tem. Você será uma das maiores autoridades. Não tenha medo, tire os olhos do retrovisor e olhe para o para-brisa, porque é a vida que você tem pela frente, daqui para frente. Reina para sempre, leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Vamos, tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. E leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. E leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. E leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. E leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. E leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável, e ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, e ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão de Judá, e ele virá, ele virá, ele virá, leão da tribo de Judá. Aleluia. Alguns de vocês deveriam marcar a data de hoje no calendário. Alguns de vocês deveriam marcar a data de hoje no calendário. Porque algo está acontecendo na vida de alguns nessa manhã. Alguns de vocês, o que precisavam ouvir nessa manhã era:
Está na hora de dar uma resposta diferente. Está na hora de darmos uma resposta diferente. Está na hora de eu dar uma resposta diferente, de você dar uma resposta diferente. Feche teus olhos, chega tuas mãos aos céus. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar agora. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar agora. Sopra vida neste lugar. Sopra milagres, sinais, prodígios e maravilhas neste lugar aqui agora. Espírito Santo, sopra, 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 sopra. Espírito Santo de Deus, sopra vida neste lugar aqui agora. Sopra vida neste lugar aqui agora. Eu declaro, Senhor, vidas sendo transformadas aqui agora, milagres. Eu declaro pessoas sendo transformadas neste lugar aqui agora, pelo poder de Cristo Jesus. Sopra, 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 Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Cheia do Espírito, seja cheia do Espírito, seja cheia do Espírito. Espírito Santo, eu declaro uma nova medida. Eu declaro, Senhor, uma nova estação. Espírito Santo, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. só ore em outras línguas. Se você não sabe que orar, ore em outras línguas. Se deu, eita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão,
aqui. Você que está assistindo pela internet. Você que está assistindo, eu quero declarar o milagre de Deus sobre a tua vida agora. Aí na sua casa, o Senhor te toca agora. Escute. É chegado um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Seja tocado agora. Aí você que está assistindo, pelo poder de Jesus Cristo, eu declaro a presença do Senhor inundando a tua vida agora. Receba, receba. Tem um ambiente de glória aqui. Tem um ambiente de glória aqui. Tem um ambiente de glória aqui. Nós já vamos encerrar, mas tem um ambiente de glória aqui. Tem um ambiente de glória aqui. Tem um ambiente de glória. Tem um ambiente de glória. Beba dessa presença, beba. Só quero